Por que você tem que adubar o solo com minerais frequentemente? O crescimento da planta ela depende, dentre outros fatores, da quantidade de minerais, de nutrientes fornecidos. A planta ela se alimenta, ela se nutre desses minerais. A adição dos nutrientes ao solo ela é feita como? Através das adubações. A adubação ela tem dois objetivos principais, né? Manter ou aumentar no solo a disponibilidade desses nutrientes que são essenciais para as plantas e também aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Porque o solo, ele perde o que você coloca lá frequentemente. Quais são esses processos que fazem perder esses minerais? O primeiro é a lixiviação, que é quando a água de chuva ou da irrigação leva esses nutrientes para baixo da terra, onde sua planta não consegue mais buscar. O segundo é a erosão, que é a perda do solo. Pode ser por vento, que levanta aquela poeira, ou por chuva, que vem e carrega parte do seu solo, está levando embora minerais. Tem também o processo químico que acontece no solo, que é a complexação, imobilização, dentre outros. Ou seja, os minerais eles se ligam nas partículas do solo tão fortemente que sua planta não consegue mais absorver. Perdeu. E depois tem a volatilização, que é muito comum, principalmente no nitrogênio e na matéria orgânica, porque eles podem virar gás, né, e ir embora para o ar, para a atmosfera. E agora, o principal, né, a principal perda aí, que é quando as plantas absorvem. As plantas, elas absorvem os minerais e vão formando aquela massa vegetal, vai formar as proteínas, as fibras, os aminoácidos, depois você vai colher e vai comer aquilo. Então, o mineral saiu do solo e foi lá para o seu prato, você exportou aquilo. Esses processos de perda, né, eles são constantes e infinitos. Mas dependendo do tipo de solo, clima do país, da forma que você cuida do seu solo, essas perdas elas podem ser aceleradas ou não. Portanto, essa adubação ela precisa sim ter uma frequência ideal para repor, para restituir o que está sendo perdido pelo seu solo. Essa adubação que você faz para restituir, para repor, ela pode ser orgânica, mineral ou organomineral, vai depender do tipo de manejo que você usa. Aí sempre vem um bonito aqui e fala assim, não precisa adubar, um bom manejo só faz só com matéria orgânica, cultiva a planta tal, assim, assim, assado. Essas teorias, gente, que só tem aqui na internet, isso só existe aqui. Como se a ciência convencional fosse o grande vilão, o errado e que eles são o certo da história. Agora pensa comigo. A planta, ela não é capaz de criar, de fazer brotar no seu solo os minerais, todos aqueles que ela precisa. Algumas plantas, elas têm raízes tão profundas, né, capazes de explorar uma grande área, que elas são verdadeiras mineradoras do solo. E por isso elas vão conseguir absorver os minerais que estão lá nas profundezas, né? Quando essas plantas morrem ou são podadas e colocadas na terra para disponibilizar os nutrientes que estão nela contido, ela está fazendo o quê? Ela está concentrando esses minerais que ela puxou das profundezas aqui na superfície. Então as plantas que não têm essa mesma capacidade exploratória, por exemplo as hortaliças, elas vão se utilizar disso, né? Então, por isso esse efeito a curto prazo ele é positivo, mas pensando a longo prazo, você está colhendo, está tirando nutrientes, a produção de hortaliças é uma atividade intensiva e não está repondo, não está restituindo. Talvez você não veja, mas o seu filho, o seu neto, ele vai ver esse solo ser esgotado. Essas teorias que são trazidas de fora, muitas vezes de países europeus, clima temperado, onde a estimativa desse esgotamento, principalmente dos micronutrientes, é, por exemplo, de 100 anos. Mas aqui no Brasil é outra realidade. O clima nosso aqui favorece as perdas que eu já citei anteriormente. Então, cuide do seu solo a longo prazo, pense nele e comece a rever essa adubação que você faz, tá? Sem esses preconceitos, sem essas teorias, né? Vamos ver o que realmente acontece na prática através dos fundamentos científicos de verdade, tá?